Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team. Novamente aqui agora vamos pro parte 2, tá? Para parte 2 aqui utilizar a relação do Forex aqui, correto? Então lá, vamos lá. A questão do Forex aqui, o que a gente vai estar buscando aqui? A gente vai estar buscando que agora, tá? Vai ser a relação dos rompimentos, tá ok? Se caso acontecer a relação da retração, beleza. Se caso não acontecer, tá de boa também. O que vai acontecer? Basicamente do Forex aqui vai ser bem curto. Não vai ser na tendência de baixa. Tendência, bom, eu vou estar explicando aqui para vocês aqui. Na tendência de baixa aqui, depois eu vou para a tendência de alta. Vamos lá. Na tendência de baixa, sempre a gente vai estar esperando aqui formar, tá, fundos menores e topos menores que os topos anteriores, tá bom? Por que acontece topos? Por que acontece fundos? Tá? Os fundos aqui é quando os compradores tá seguro o preço dos vendedores e logo após isso o mercado ele volta a subir novamente. E a relação dos topos é quando o preço ele está subindo, tá? Então vem os vendedores, tá, e segura o preço dos compradores, tá? E chega um momento que os compradores perdem a força e o preço volta a descer novamente. É isso, em resumo é isso. Agora o que a gente vai estar buscando? Sempre quando na tendência de baixa a gente vai estar buscando topos e fundos menores que os anteriores. Na tendência de alta sempre a gente vai estar buscando topos e fundos maiores do que os anteriores, tá? Para ser uma continuidade de tendência. Então logo após isso, vamos supor, quando tem, né, aquele topo lá, tem aquele fundo, aí aqui tem a grande jogada, tá? Quando faz o topo, vai ser da seguinte forma, tá em tendência de baixa aqui, topo. Quando o mercado está descendo, então a gente vai estar buscando esse fundo aqui, tá? A gente vai estar buscando esse fundo aqui. A gente vai estar esperando formar um topo, tá? Um topo de influência, tá bom? E quando formar esse topo, basicamente vai ser isso aqui, tá? Formar esse topo, ele vai ter os vazios, correto? Vai ter os vazios. E quando essa vela de baixa se formar, ela rompendo, tá? Vou estar dizendo agora os dois padrões agora que vai ter que acontecer. Quando essa vela de baixa romper completamente o corpo anterior da vela de alta, então a gente vai ter aqui um engolfo de baixa, tá? Então quando tem um engolfo de baixa, a gente vai estar dando a nossa ordem de venda aqui e buscando o fundo anterior. Então basicamente, o mercado aqui está vindo descendo, tá bom? Vindo descendo, descendo, descendo. Aqui acabou formando o que? O fundo, tá? Lembrando, nós estamos em tendência de baixa, tá bom? Acabou formando aqui o fundo aqui. Formou o fundo, o mercado tá subindo novamente, tá bom? Chegou aqui, ele formou o topo. Só que essa vela aqui de alta aqui, se ela não formar nenhum vazio, tanto em cima, tanto embaixo, tá tranquilo também. Se caso ela formar igual aqui, tá? E formar a vela, agora preste atenção nesse topo aqui, tá? Então quando formar o topo e a vela de baixa, de força de baixa, romper completamente o corpo anterior da vela de alta até a mínima da vela de alta, igual que tá aqui, exatamente igual que tá aqui, você vai entrar para a próxima vela aqui, certo? Vai dar uma ordem de venda e vai estar buscando este fundo aqui anterior, tá bom? Então aqui vai ser, então nesse fundo anterior aqui que vai ser nosso take, basicamente. E o stop vai ficar onde? O stop vai ficar aqui em cima vai ficar um pouco acima da nossa ordem aqui, tá bom? Então aqui vai ser a nossa ordem de venda, tá bom? Nesse exato momento aqui, porque a gente teve uma confirmação dessa vela de baixa aqui, nós estamos em tendência de baixa, correto? Então a gente abre uma ordem de venda aqui para estar buscando este fundo anterior aqui, tá bom? Beleza, o mercado tranquilo, tá? Você tá ganhando, o mercado está descendo, tá bom? Agora eu vou estar explicando aqui a relação das linhas. Mercado aqui, né? Então aqui você fez aquele fundo ali e você entrou aqui, né? Então basicamente você entrou neste topo aqui, tá bom? Você viu que a vela de baixa rompeu completamente o corpo anterior da vela de alta, tá? Até a mínima, e isso que aconteceu. E agora, o que a gente vai acontecer? A gente vai estar buscando aqui, recapitulando novamente esse fundo. Beleza, aqui essa entrada aqui, essa operação aqui deu ruim, tá? Então chegou aqui, o mercado desceu, tá? Beleza, rompeu. Quando ele rompe, você vai entrar a favor dele? Não, você vai ter que esperar o mercado fazer aquele pullback. Então aqui, o que ele vai fazer? Um exemplo, ele pode vir até aqui novamente, fazer esse topo, esse fundo aqui novamente, voltar a subir. Ele não precisa relativamente tocar nesse rompimento aqui, nessa linha de rompimento aqui. Porém, toda linha de suporte que é rompida vira uma resistência e toda linha de resistência vira um suporte. Mas tá, nós está aqui em tendência de baixa aqui. Se você quiser utilizar essa linha aqui de rompimento aqui, né, que foi um suporte que agora virou uma resistência, você pode utilizar. Mas nem sempre, às vezes, o pullback ele volta na linha do rompimento. Então, às vezes ele volta um pouco antes. Então, que ele começa, tá, a formar aqui. Quando você vê que a vela de baixo ela rompeu completamente, tá, o corpo anterior da vela de alta, tá bom? Que rompeu completamente. Você dá uma ordem aqui de venda novamente, tá, para a próxima vela, tá bom? Depois que ela fechar, para você estar buscando, tá, o seu fundo aqui anterior. Rompendo esse fundo, você faz a mesma coisa, tá bom? Faz a mesma coisa. Esse aqui é por Forex, ok? Agora eu vou estar dizendo que a relação, eu não saí ainda da relação do topo ali, correto? Então vamos voltar aqui novamente na tendência de baixa.
Agora eu vou estar dizendo para vocês, tem momentos que não respeita. Quando o mercado ele tá, mesmo aqui na tendência de baixa, ele faz aquele fundo, né, faz aquele topo lá. Agora eu vou estar mostrando para vocês quando o mercado ele começa, ele tem uma probabilidade de voltar a subir novamente, tá bom? Mesmo aqui quando ele estava vindo, tá, de uma tendência de baixa. O que pode acontecer aqui às vezes é o seguinte: quando forma aqui a relação do topo e vem a vela de baixo, você tem até a segunda vela aqui. Então você tem a primeira vela de baixo até a segunda para romper. Se caso ela romper aqui, tá, na segunda tentativa da vela de baixa, beleza, tá, você busca, tá, o fundo anterior aqui. Mas se caso ela ficar nisso aqui, ó, fez o topo lá, e ela ficar nisso aqui, ó, vai, aí beleza, subiu, aí depois vai, toca lá, retrai, não consegue fazer nada, né? Aqui os compradores estão segurando o preço, né? E logo após isso vem outra vela de alta aqui, e o mercado começa a ficar consolidado nesse exato momento, cria essa consolidação. Então quando acontece isso, a probabilidade é que o mercado ele pode voltar a descer, mas a probabilidade é que o mercado, né, ele entra em consolidação. O mercado ele não sabe se ele vai continuar subindo ou continuar descendo, tá bom? E quando acontece isso, tem uma probabilidade muito baixa de estar buscando o fundo anterior. Então depois aqui ele pode até criar um próximo fundo e para estar buscando o topo. Então sempre quando o mercado ele começa a buscar os topos anteriores, então ele começa basicamente, vem com a tendência de baixa, o mercado entra em consolidação, rompe essa consolidação e começa a fazer topos maiores e fundos maiores do que os anteriores. Aí a mudança, tá, de tendência já é clara, tá bom? Então a partir daqui agora eu vou estar mostrando para vocês na tendência de alta, nesse exato momento. Na tendência de alta vai funcionar da seguinte questão: o mercado que ele estava tendo aquela queda lá, tá, às vezes você tem um histórico aqui atrás, mas às vezes quando ele tem aquela queda alta, você não tem nenhum topo aqui anterior para você estar buscando a relação de uma retração, para você estar pegando a retração. Você, na maioria das vezes, você vai ter que esperar formar topos e fundos aí, mas tá tranquilo. Vamos supor que não tem nada aqui, ou se tivesse, mas vamos focar aqui no novo. Então o mercado que estava entrando em consolidação e começou a fazer topos e fundos maiores do que os anteriores. A gente vai botar aquela linha de tendência aqui, LTA, tá? Logo após isso o mercado está indo lá. Então a gente vai estar buscando agora sempre os fundos, tá bom? Então aqui sempre a gente vai estar entrando nos pullbacks, tá bom? Sempre a gente vai estar entrando nos pullbacks aqui do rompimento. Então, um exemplo, a gente vai poder estar entrando tanto aqui na relação do fundo, tanto a relação aqui do pullback. O que é o pullback? Quando ele rompe aqui, né, vem a vela de baixa, toca aqui, não consegue romper e volta a subir de novo, tá? Então, às vezes também quando ela rompe, vou estar mostrando aqui para você, tá, a relação disso, como está entrando nessas operações. Então vamos lá, vamos voltar aqui de novo. Quando, beleza, ó, aqui formou o fundo, tá? Formou um fundo, formou o topo, opa, beleza, espera formar, na tendência de alta, espera formar o topo. Aqui voltou, formou o fundo. Então o fundo ele vai conseguir o seguinte, tá? Para você tá entrando nesse fundo para estar buscando o topo, tá? Vai funcionar o seguinte: quando tem aquela vela de baixa aqui, tá? Ela deixou aqueles pavios aqui, tá? Aí o que você vai ter que ver? Você vai ter que ver o seguinte relação, tá? Quando a vela de alta, aí vai acontecer engolfo de alta. Quando acontece engolfo de alta, quando vem a vela de alta aqui rompendo completamente o corpo anterior da vela de baixa, tá bom? Então quando acontece isso, tá, a vela de alta ela rompe a máxima da vela de baixa, tá? Ó, essa vela de força de alta aí, ela rompe a máxima, tá, da vela de baixa, e com isso aí você tem uma confirmação muito boa. Então o mercado tem uma probabilidade, tá, de estar buscando o topo anterior. O que é o topo anterior? É esse topo aqui, tá bom? Na tendência de baixo você vai estar buscando os fundos, na tendência de alta você vai estar buscando os topos. Tá vendo como que a relação do binário de Forex já modifica? Então você tem que prestar muita atenção nisso. Então para você estar entrando aqui no fundo, na tendência de alta, para estar buscando o topo, você vai ter que ter esse exato momento desse padrão aqui. Tem o padrão também, que o outro padrão que é parecido também com a tendência de baixa lá que eu falei. Então quando tem a vela de baixa aqui, tem essa vela de alta que não consegue romper, mas vamos supor que nessa segunda, tá, ela consegue romper o corpo completamente aqui da máxima da vela anterior de baixa aqui. Quando ela consegue, tá, de boa, você entra aqui para a próxima vela, correto? Você entra para a próxima vela buscando, tá, aquele topo anterior ali. Porém, isso aqui é um fundo. Ah, como você vai estar buscando? Cara, todo fundo aqui, presta atenção, na tendência de alta, os fundos, para estar formando o fundo, formou o topo, tá? Então você vai estar buscando o topo aí. Então depois disso tranquilo. Ah, e outra coisa também, quando ela não respeita, tá? Quando não respeita para ela chegar perto do topo anterior, quando isso não acontece é porque simplesmente a vela de alta ela não teve força suficiente, tá, para estar mudando aqui o movimento do mercado. Então basicamente o mercado, né, ele estava subindo e chegou certamente aqui, né, formou ali aquele fundo, e a vela de alta ela não conseguiu, né, meio que ela ficou aqui, né, ficou aqui sim, abriu aquele gap ali, depois veio, foi uma vela de baixa, desceu, então o mercado meio que deu uma consolidadinha pequena aqui, então ela não conseguiu romper a máxima dessa vela aqui, né,
desse fundo. Então ele tem uma probabilidade muito baixa de estar buscando, tá, esse topo anterior aqui, quando acontece isso no fundo, tá? Então o fundo ele te dá resposta, o preço ele te dá resposta se o mercado ele vai buscar realmente esse topo ou não, tá bom? E para a questão dos topos lá, quando você vai estar buscando os fundos, é a mesma coisa. Tá? Se o mercado ficar nessa aqui de vai e vem aqui, você analisa até a segunda vela de alta aqui. Se a primeira não for, beleza, você dá a oportunidade para ela na segunda. Se na segunda tentativa, fechar em doji, tá? Ou fechar com a vela de baixo aqui, esquece, tá? Então tem uma probabilidade baixa de estar buscando o topo anterior aqui na tendência de alta, tá bom? É isso aí. Agora eu vou estar dizendo aqui sobre a relação aqui do pullback para você estar entrando depois que você buscar aquele topo lá. Beleza? Você acionou, agora eu vou estar dizendo para vocês aqui sobre a relação do pullback aqui. Então aqui você viu que pô, o mercado respeitou, né? Rompeu ali completamente o corpo dessa vela. Então aqui essa vela de força de alta aqui, então rompeu a máxima dessa vela de baixo. A gente vai estar buscando aqui, o mercado foi subindo. Então aqui a gente chega aqui e marca aqui o nosso take, tá? A gente marca o take aqui, tá bom? E depois quando você faz isso, marcando o take, o mercado, vamos supor que ele começa a subir novamente. Então ele começa a subir novamente, beleza. Quando ele começa a subir novamente aqui, o que você vai estar esperando? Você vai estar esperando que vir formar mais um fundo, tá? Essa linha aqui que era uma resistência, agora quando ela foi rompida virou um suporte. E quando ela vira um suporte, nesse exato momento ali, um exemplo, aí às vezes formou aqui o topo, né, e a vela veio descendo, tá? A vela veio descendo. Vamos supor que ela rompeu esse suporte. Ah, poxa, vai mandar para baixo? Não, você tem tendência de alta, tá? Fique tranquilo. Vai formar um novo fundo aqui, tá? Formou um novo fundo. A vela aqui de alta conseguiu romper a máxima, tá, da vela de baixo anterior, esse topo aqui, então ela vai estar buscando esse topo aqui, tá? Vai estar buscando o topo. E quando romper, você faz a mesma coisa aí. Quando ela não consegue mudança de tendência, é o seguinte, quando ela não consegue, ela faz essa mesma coisa aqui, ó. Forma essas velas de alta aqui, não consegue romper, né? Depois começa a formar a vela de baixo e lascou, né? E começa a fazer topos, tá? E fundos menores que os anteriores. Então aqui mudança de tendência, tá? Vai estar rompendo ali a nossa LTA lá e aí fez a mudança de tendência. E a partir daí você vai estar buscando os fundos e não os topos. Por Forex, até o momento é isso, tá? Por Forex é isso. Vou estar agora dizendo a relação, né, junto aqui com o MT4. Vamos supor que, ó, você tem tendência aqui, ó, exatamente aqui, ó, a mudança de tendência, tá, galera? A mudança de tendência está aqui, tá bom? Por que que aqui, ó, neste fundo aqui que se criou, tá? Nesse fundo que criou, você já tem a resposta desse fundo aqui, você já tem a resposta desse topo aqui e de todo aqui que vai vir, tá? Por que disso? Olha só. Então o que que vai acontecer, ó? Quando o mercado ele tá descendo aqui, você pode ver que para continuar essa tendência de alta, ela teria que se formar aqui topos e fundos maiores que os anteriores. Você pode ver que até rompeu esse fundo aqui, mas tá tranquilo, mas tem tendência de alta aí, tá nesse exato momento. E depois, mesmo que não tinha rompido a nossa LTA lá, tá? Só que o que aconteceu? De vez de essa vela de alta aqui romper completamente a máxima dessa vela de baixo aqui, que se formou esse topo, veja romper, não, ela tocou exatamente aqui na máxima, tá? E não conseguiu romper. Pode ver que depois veio essa vela de baixo, veio essa vela de baixo, por isso que deu esse movimento aí. Agora não, se essa vela de força de alta tivesse rompido completamente aqui o corpo da vela de baixa, tá? O vazio também é um corpo, tá? Então se ela tivesse rompido completamente aqui o corpo, até o vazio aqui, tivesse mais algum corpo sobrando, exemplo, tipo assim, ó. Então basicamente que ela rompeu completamente aqui o corpo dessa vela anterior, teria sim uma probabilidade de você estar buscando esse topo aqui. Mas como que não foi, ela não teve força para romper. Aí na segunda tentativa veio a vela de baixa, aí o mercado ele já mudou, né, de padrão aí. Agora como começa isso, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui sobre essa seguinte questão aqui. Vamos supor que esse fundo aqui você não tá vendo, você tá vendo apenas esse fundo aqui, tá? Então olha só, que engraçado, né? Ela bateu exatamente aqui na nossa linha da LTA. Logo após isso ela foi rompida. Quando a nossa linha de LTA for rompida, o mercado ele já faz aquela mudança completa. Você pode ver que o que eu falei na mudança da tendência de alta para baixo, já vai começar a formar topos e fundos inferiores ao outro. Porém, aqui ainda está formando um topo maior, tá? Aqui ainda está formando um topo maior do que esses outros anteriores, tá? E esse aqui formou um fundo, quer dizer, esse fundo aqui maior do que esse aqui, e aqui continuou formando aqui a nossa LTA, mesmo aqui, porém, o topo aqui foi menor, tá? Porém, que o topo aqui foi menor e do que esse anterior aqui, que a gente teria tá buscando, se não fosse, tá? Essa jogada aqui dessa vela de alta aqui, não ter rompido essa vela de baixo, a máxima dela, ela não teve força para acontecer isso, por isso que o mercado não buscou aquele topo lá, tá? Então rompeu a nossa LTA, a partir disso, o que você vai estar esperando quando romper a LTA? Formar topos e fundos menores do que os anteriores. Então aqui o mercado ele entrou em consolidação, tá? Nesse exato momento aqui. Logo após isso rompeu. A partir daqui que a gente já começa, tá? A gente já começa a buscar o fundo. Então beleza, a gente começa a buscar o fundo a partir daqui, tá bom? Porque ele saiu daquela jogada ali de topo maior, fundo menor, então o mercado ficou meio consolidado. A partir dali rompeu a nossa LTA
a gente já começa a formar aqui a nossa LTB, tá? Então a partir daqui a gente está formando a nossa LTB. A LTB se forma quando se formam os dois topos, tá? Então vamos supor, a vela estava aqui, formou esse topo aqui, né? Veio aqui, forma um novo topo, então a gente faz aquela LTB ali, tá certo? Então aqui infelizmente não deu para fazer aquela LTB tão... O mercado estava descendo muito forte aqui nesse exato momento. Então a gente vai estar apagando isso aqui, tá bom? Vamos estar fazendo, mesmo assim, mesmo com esse topo feio ali, a gente vai estar fazendo essa LTB. Pode ver que o mercado ele está descendo muito forte, tá? E vamos ver que ele segurou aqui, pô, não deu uma segurada, não deu uma segurada tão boa, né? Então sempre lembrando que a partir daqui na tendência de baixa, você vai estar sempre, aí vai ser aquela hora lá, a mudança de tendência de baixa aqui, tá? Você vai ter que esperar formar, depois daquele fundo, você vai ter que esperar formar aquele topo lá, tá? E logo após isso vai estar formando ali aquela vela de alta ali, né? E essa vela de baixa romper completamente aqui a mínima da vela de alta anterior, tá? Então quando acontece isso, você vai estar entrando para a próxima vela de venda, para o próximo fundo, tá bom? Então isso que a gente vai estar buscando aí. Olha aqui aconteceu, foi a mesma coisa. Então aqui deu aquela mudança de tendência, tinha rompido ali a nossa LTB a partir daqui, então aqui já deu mudança de tendência. Logo após isso, o mercado ele já deu aquela salvada aqui, ó, rompeu completamente aqui essa vela de força, rompeu completamente aqui a mínima dessa vela. Então você pode ver que ela buscou tanto esse fundo aqui quanto esse fundo aqui, tá? Então que você podia botar aqui, no caso, o seu take aqui, que seria um take bonito também, de poucos pontos, tá bom? Mas vai depender de quanto de volume você vai estar fazendo aí, tá bom? Logo após isso, a gente vai estar esperando aqui formar um novo topo, tá? Então, infelizmente, aqui não foi um topo tão bacana. Acabou formando aqui um fundo, né? Então, aqui formou um fundo que interessante, o mercado tocou aqui e voltou a subir novamente, tá? Então, logo após a gente vai estar esperando formar um topo interessante, tá? O que é um topo interessante? É ser um topo interessante? Não, não é um topo interessante, tá? Porque olha só, ó, a gente dá aqui, igual que eu falei anteriormente, a gente dá aqui a oportunidade para até a segunda vela romper. Aqui, ó, infelizmente essa segunda vela aqui, ela não rompeu completamente essa vela de alta aqui que fez esse topo aqui, ela não rompeu completamente aqui o vazio aqui, né, a mínima daquela vela de alta. Então não teve força nem na segunda vez, então na terceira vez também aí que não teve mesmo. Então o mercado, por isso que ele começou a subir novamente aqui. Então a gente vai estar, como que está em tendência de baixa aqui mesmo assim, a gente vai estar esperando aqui um topo. Então aqui foi um fundo, tá? Então esse fundo que a gente vai estar buscando nesse exato momento. E aqui a nossa ordem aqui de compra, tá bom? Opa, desculpa, a nossa ordem de venda. A nossa ordem de venda foi exatamente aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui, interessante. Deixa eu só ver quanto de minutos aqui tem. Então tô fazendo aqui minha última análise aqui, porque senão vai ficar muito grande a aula. Então a partir daqui, ó, você marcando, tá? Olha só. Aqui formou esse topo, tá bom? Por que continuou até formar esse topo aqui? Porque olha só, vamos lá, vamos estar brincando aqui nesse fundo aqui, ó, olha aqui, esse aqui. Nenhum topo aqui da vela de baixa conseguiu romper completamente o vazio, tá? A mínima da vela anterior de alta, tá? Então, ó, nem essa aqui conseguiu romper essa aqui, nem essa aqui conseguiu romper essa aqui, tá? Então, por isso, essa aqui conseguiu. Então, deu mudança de tendência. Então, aqui foi o nosso ponto de entrada para baixo, nós temos tendência de baixo. Então, formou aqui, ó lá, rompeu, fez aquele topo aqui, né? Rompeu completamente aqui a mínima, tá? Da vela de alta anterior. Então, a gente entraria aqui vendido aqui nesse exato momento, tá? Para pegar esse fundo aqui. Então, basicamente, teria aqui por 52 pontos, tá? Tá show de bola, tá? Daria 52 pontos aí. Pode ver que ela desceu no pico mesmo, tocou ali numa facilidade danada. Logo após isso, o que você estava buscando? Um exemplo. Ah, mas vamos supor que aqui, beleza, tocou ali, deu aquela tranquilidade, tocou ali, fez isso aqui. Então você vai ter que esperar novamente formar o fundo para o mercado subir para estar formando o topo novamente. Vamos lá. Ó, aqui formou o fundo, tá? Aqui formou um fundo. Pode ver que formou um fundo novamente. Ela tocou que o mercado subiu, então eu vou estar buscando completamente esse fundo aqui, tá? Esse fundo que eu vou estar buscando e vamos esperar o mercado subir. Vamos estar lá. Ó, será que dá? Será que o mercado vai se reverter para buscar esse fundo? Vamos ver esse topo aqui, ó. Não foi. Pode ver que formou o topo aqui. Essa vela de baixo aqui, ela não rompeu a mínima. Ela não rompeu a mínima, então não teve força suficiente, tá? Ela não teve força suficiente. Vamos ver que ela vai romper aqui, ó. Rompeu completamente aqui, ó. Ela rompeu completamente. Infelizmente aqui a gente ia tomar stop. Então aqui, ó, a gente ia tomar stop aqui, ó. Pode ver que ela rompeu completamente a mínima, tá? Anterior que a gente estava buscando, que foi aqui, ó. Aqui eu já entraria aqui com uma ordem de venda aqui para estar buscando esse topo. Vai depender muito, pessoal, às vezes eu tomaria stop, mas vai depender muito de pontos também. Vamos supor, aqui, será que o ponto que compensa daqui, 30, 40 pontos para mim? Não compensa. Então eu sempre estou buscando de 50 pontos para cima, tá? Isso aqui é minha estratégia, minha meta por dia, a mais do que isso, entendeu? Eu não faço apenas uma operação, eu faço mais operações por dia no Forex, tá? No mini índice eu faço poucas operações, tá? Então, vamos estar buscando aqui um topo, tá? Então, nesse exato momento, a gente vai estar buscando um topo aqui, ó. A gente tá buscando esse fundo. Então, vamos estar buscando aqui
um topo mais concretizado pra gente estar buscando o maior ponto. Ó, formou, aí você pode estar falando assim, poxa cara, mas formou esse topo aqui. Pô, beleza, formou esse topo aqui, mas pra mim não compensa porque o ponto ainda tá muito baixo, tá? Vamos estar buscando agora, opa, pera aí, vamos estar buscando agora aqui este topo aqui, ó. Formou esse topozinho aqui, tá? Porém, infelizmente não teve força pra romper a mínima. Vamos ver esse topo aqui de novo, infelizmente não teve força pra romper a mínima. E essa aqui também não teve força, mas lembra na segunda, então a segunda vela de baixo aqui rompeu completamente aqui, tá? Foi até uma vela de força, então aqui já compensaria. Então aqui eu já dava uma ordem, tá, de venda aqui, botava, tá, o meu stop um pouco mais acima aqui em cima, tá, botava o meu stop aqui e entrava de venda aqui para estar buscando esse fundo aqui embaixo. Então será que quanto que daria aqui, tá? Estaria aqui no fechamento dela, né, aqui, aí quase 100 pontos, pessoal, quase 100 pontos aqui, né, e chegando nos seus 98 a 99 pontos, quase 100 pontos, muito interessante. Ela tocou aqui, tocou no nosso take. Pô, e agora, cara, beleza, tocou no nosso take, o que você vai estar esperando, cara? Por isso que eu falo pra você, cara, a questão é o seguinte, sempre você tem que ser paciente, você não vai sair marcando qualquer topo, marcando qualquer fundo, tá? Então, essa relação do topo e essa relação do fundo aqui vai ser muito bom pra você, tá bom? Então vamos lá. Depois de você, depois de ter tocado o seu take aqui, o que você vai estar buscando? Pô, você vai estar buscando um próximo fundo. Qual o próximo fundo? Pô, esse aqui, ó, esse aqui é um próximo fundo interessante, tá? É um próximo fundo interessante aqui, que o mercado ele veio, tocou aqui, formou esse fundo e voltou a subir de novo, tá? É um fundo pequeno? É um fundo pequeno, tá? A gente ia botar aqui, esse fundo aqui, ia estar buscando o topo. Então vamos dar uma pesquisada nesse topo aí para ver que realmente compensa, se é muito arriscado ou não. Vamos lá, aqui ó, nesse exato momento. Então vai ser esse topo aqui que a gente vai estar buscando. Aqui fechou em doji, tá? Fechou em doji aqui, pô, compensaria entrar nele? Claro que compensaria. Presta atenção, mesmo que fechou nesse doji aí, tá? Deixa eu só, eu quero a mínima, não importa se é doji não, eu quero a mínima. Então aqui essa vela de baixa aqui ela conseguiu o melhor que seja mesmo, a vela de baixa de força de alta, tá? Isso aqui não foi um pouco de força, porém ela teve, né, força entre aspas para estar rompendo essa mínima anterior dessa vela de alta aqui. Então eu buscaria, tá, esse fundo aqui, se caso fosse buscar, mas vamos ver aqui quantos pontos. Não se compensaria tanto. Aí 56, show, passou de 50, já é muito interessante já para mim para estar buscando aí esse ponto aí. Claro, você bota em spread, tá, pessoal? Você bota spread, o spread aqui tá 20 aqui, tá, porque o mercado tá fechado, tá? Eu tô explicando para vocês aqui no sábado, mas por exemplo, tá? Isso aqui é apenas uma dica para você estar complementando a nossa estratégia aí sobre a relação do price action. Pelo menos aqui eu tenho certeza que vocês não vão errar sobre essa relação. E dos fundos é a mesma coisa, tá, pessoal? Dos fundos é a mesma coisa, tá bom? Só recapitulando rápido aqui que a aula já tá ficando bastante grande. Então do fundo lá na tendência de alta que vai estar se formando vai ser o seguinte, ó. Quando a vela de alta, aqui ó, exatamente aqui ó, ela abriu um pouco com gap, mas dá para você pegar. Um exemplo, aqui criou esse topozinho aqui, certo? Criou esse topozinho aqui, tá bom? Então um exemplo, vou estar pegando aqui nosso take aqui nesse topo, tá? Beleza, logo após isso, formou aqui nosso fundo. Vamos esperar formar um fundo aqui, ó. Formou um fundo aqui. E a partir daqui, o mercado ele já rompeu, a máxima, tá, da vela de baixa. Lembra que eu falei aquela hora quando rompe, até na segunda tentativa? Então, essa segunda tentativa rompeu. Então eu entraria aqui, tá, nessa próxima vela, na próxima vela aqui depois do rompimento. Eu buscaria aqui. Pô, 20 pontos aqui, pra mim não compensa, tá? O mínimo é 50. Mas, todo jeito, fechou, tá? Bateu em cima do topo. E é isso aí, basicamente é isso que você vai estar fazendo. Olha aqui na segunda, por que foi direto lá na relação, por que não formou esse topo aqui, não foi direto naquela relação, foi direto nesse topo aqui, desse fundo, tá bom? Mas esse aqui infelizmente não foi capaz de estar rompendo a máxima dele para estar buscando esse topo ali em cima ali. Então a aula então a gente finalizou, tá? Resumo completo está utilizando para essa parte 2. Essa é do Forex, tá bom? Primeira parte foi da binária, essa aí é do Forex. Falou.